e com a sua vida. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, não é uma coincidência você estar aqui, eu estar pregando aqui nesta noite. Tudo isso aqui é um plano de Deus, é um projeto de Deus. E Deus nesta noite, mais uma vez, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Hoje estamos em uma noite memorável, em um culto glorioso, um culto de Santa Ceia. E nesta noite de Santa Ceia, orando ao Senhor nessa tarde, pedindo a Deus, Senhor, a palavra para ministrar a igreja, porque ninguém melhor do que Deus para saber o que a igreja precisa ouvir. Somente Deus sabe o que realmente nós precisamos ouvir nesta noite. É por isso que sempre que vou pregar a palavra de Deus, eu peço ao Senhor que me oriente um texto, que me dê um norte, o que o Senhor quer falar com a sua igreja. E orando ao Senhor, Deus colocou no meu coração esse texto, um texto de caráter escatológico, um texto que fala dos acontecimentos finais. E eu queria convidar a igreja para meditar comigo. Se você puder abrir a sua Bíblia novamente, nós encontramos Paulo agora escrevendo aos irmãos, a igreja que estava na cidade de Roma. Paulo já está quase concluindo a sua carta. Esta carta, ou esta epístola, contém 16 capítulos. E o texto que eu tenho lido está no capítulo de número 13, já bem para frente da metade da carta, já quase chegando no final. E é interessante, meus irmãos, o que Paulo fala nesse versículo. Esse texto que eu tenho lido com a igreja, Romanos 13, 11, é um texto de uma profundidade imensa, é um texto de verdades maravilhosa, e eu gostaria de meditar com a igreja, porque Deus tem um propósito com esse texto. Observe bem, Paulo ele diz no versículo 11: e isto digo, conhecendo o tempo. Paulo está falando aqui de tempo. Ele começa a dizer: eu estou dizendo isto conhecendo o tempo. É como que Paulo está dizendo: meus irmãos, tendo conhecimento do tempo em que estamos vivendo, tendo conhecimento de tudo que está acontecendo nos dias atuais, eu estou escrevendo isso para vocês. Eu estou chegando a uma conclusão, olhando tudo que está acontecendo no mundo, olhando tudo que está acontecendo nas nações, olhando o que está acontecendo dentro da igreja e fora da igreja. Paulo está dizendo, em outras palavras: meus irmãos, eu tenho chegado a uma conclusão. E a conclusão que eu tenho chegado é esta, meus irmãos, que é já a hora de despertarmos do sono. Paulo dizendo, ele está dizendo, meus irmãos, olhando para tudo que está acontecendo nos dias atuais, eu chego a uma conclusão: é já a hora de despertarmos do sono. Paulo fala de um tempo, Paulo fala que é chegado a hora de um despertar do sono. Paulo, em outras palavras, está dizendo, meus irmãos, a hora é agora, o momento é agora, não é amanhã, não é a semana que vem, não é o mês que vem, é agora, é já a hora de despertarmos do sono. Por que, Paulo? Porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí Paulo fala, a salvação aqui, ele está falando do arrebatamento, da volta de Cristo,
do retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Paulo está dizendo, em outras palavras, olha, Jesus não vai demorar, o tempo está terminando e o Senhor voltará a qualquer momento. Nós estamos mais perto. Paulo está dizendo, em outras palavras, meus irmãos, nós não temos mais muito tempo nesta terra. A igreja não vai ficar mais muitos dias nessa terra, porque Jesus muito em breve voltará. E eu sei que o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Amém, irmãos? Não é nenhuma novidade. Mas é preciso dizer nesta noite: Jesus voltará a qualquer momento. O tempo está curto, o tempo está terminando. E é por isso que Paulo está dizendo: é já a hora de despertar do sono, porque o tempo está acabando e Jesus está voltando. É como que Paulo está dizendo, meus irmãos, nós precisamos nos despertar, porque ainda tem muita coisa que fazer. Jesus voltará a qualquer momento, mas nós temos muita coisa que fazer ainda, temos muita obra que realizar ainda. Mas muito bem, meus irmãos, quando Paulo diz é já a hora de despertar do sono, ele está falando de algo espiritual. Paulo não está falando de algo físico, o sono físico, o sono natural. Ele está falando de um sono espiritual. Mas para nós entender esse sono espiritual, eu fiz uma pesquisa e eu encontrei que, segundo a ciência, o sono natural, o sono físico, ele é o repouso causado pelo adormecimento dos sentidos. Quando você tem sono, isso é o adormecimento dos sentidos, é porque os seus sentidos estão se adormecendo e você começa a ter sono. Logo, o sono durante uma noite, ele pode ser dividido em 5 estágios. Durante uma noite de sono, você divide o sono em 5 estágios. O primeiro estágio do sono é a fase da sonolência. A fase da sonolência. Nessa fase, a pessoa começa a sentir as primeiras sensações do sono. Nesta fase, o indivíduo pode ser facilmente despertado. Quando você está sonolento, não está dormindo ainda, mas você está sonolento, como alguém que está pescando, meio cochilando, é fácil você acordar alguém que está no primeiro estágio do sono. Há uma facilidade de você acordar alguém que recentemente está quase dormindo. Porém, vem a segunda fase, o segundo estágio. O segundo estágio do sono, ele dura em torno de 5 a 15 minutos. Nesse período, as atividades cardíacas, elas começam a cair, os músculos, eles se relaxam e a temperatura corporal, ela cai, tornando-se mais difícil o despertar. Então observe que depois de 15 minutos que alguém começou a dormir, essa pessoa ela já tem dificuldade de ser acordada. Você pode tentar acordar alguém que já faz 15 minutos que está dormindo, você vai ter alguma dificuldade para acordar essa pessoa. Ela não vai acordar tão facilmente como no primeiro estágio. Porém, vem o terceiro estágio do sono. O terceiro e a quarta fase do sono são basicamente iguais. Ela dura cerca de 40 minutos. Aí acontece o sono profundo. Quando alguém já está com 40 minutos de sono, ele já está em um sono profundo. E aí sim é difícil de acordar alguém que está em um sono profundo. Aí o cidadão já está roncando.
né? E aí a esposa quer acordar o camarada, mas ele está no sono profundo. E aí vai, meus irmãos. Aí vem o quinto estágio, a quinta fase do sono. Só um pouquinho mais baixo. A quinta fase do sono é caracterizado pela intensa atividade cerebral. E é nesse estágio que acontecem os sonhos. Quando você está no quinto estágio, na quinta fase do sono, é quando você começa a sonhar. Aí você já está longe demais. Para acordar quem está sonhando, meu Deus do céu, é difícil, né? Tem ninguém sonolento aqui hoje não, né? Então, meus irmãos, eu estou trazendo isso daqui para vocês entenderem que Paulo, ele fala de um sono, falando de algo espiritual, mas é algo natural. O sono faz parte da nossa vida natural. O sono físico faz parte do nosso dia a dia, ou seja, é natural alguém ter sono, alguém dormir. Porém, no mundo espiritual, isso não é natural. No contexto espiritual, isso não é normal. O sono, a sonolência. E é por isso que Paulo diz: é já a hora de despertarmos do sono. E um dos sinais, meus irmãos, de que Jesus muito em breve voltará para a igreja, é a sonolência que está tomando conta de muitos cristãos. A sonolência está tomando conta de alguns cristãos. E quando isso acontece, ele começa a perder as suas atividades. Você já viu alguém orar dormindo? Ele pode dormir orando, mas não orar dormindo. Você já viu alguém evangelizar dormindo? Alguém ler a Bíblia dormindo? Estou falando literalmente, fisicamente. E no contexto espiritual é a mesma coisa. Quando alguém começa a dormir, entra no sono, ele se desliga de tudo e ele fica sem ação. E isso acontece no mundo espiritual. Paulo está escrevendo aos romanos, aos irmãos em Roma, porque Paulo sabia que lá em Roma, ou o tempo em que eles estavam vivendo, por mais que era uma época em que a igreja estava iniciando, mas já havia, irmãos, naquele tempo, o problema do sono espiritual. Agora imagine, pastores, se naquele tempo já tinha o problema do sono espiritual, imagina hoje. Paulo não está falando de algo que não está acontecendo. Paulo está falando de algo que estava acontecendo naqueles dias. E outra coisa, além de estar acontecendo naquele dia, o Espírito Santo de Deus estava inspirando Paulo, e em outras palavras dizendo: no final vai ficar pior ainda. A sonolência vai tomar conta mais ainda das pessoas. Então nós estamos vivendo em um tempo, meus irmãos, aonde alguns estão na primeira fase do sono. Ele não está muito dormindo, ele está meio cochilando. Então é fácil você acordar essa pessoa, porque ele começou a dormir. Ele estava ativo, ele estava animado, ele estava fervoroso, orando, lendo a Bíblia, animado, evangelizando. Mas de repente ele caiu na sonolência. Ele começou a perder o desejo de orar. Ele começou a perder o desejo de ler a Bíblia. Ele começou a perder o desejo de vir à igreja. Ele não está fora da igreja, mas ele começa a perder o desejo de fazer aquilo que ele deve fazer como cristão. Ele começa a entrar em um estado de sono. Mas isso, irmãos, isso vai aumentando, vai aumentando. E tem pessoas que eles estão em um sono profundo. Em um sono profundo. Mas nesta noite nós estamos aqui diante do Senhor, e o Senhor tem uma palavra para nós. A mensagem não vai terminar aqui. Quando Paulo fala, é já hora de despertarmos do sono,
Quem aqui tem despertador em casa? Ninguém tem mais aquele despertador grandão, mas geralmente esse aparato aqui é usado como despertador, não é verdade? Para que serve um despertador aqui? Quem aqui usa despertador para despertar? Ou você chega a hora, você levanta a mão aí, ó. Isso significa, eu também, que se você não tiver um despertador, você pode perder a hora, perder o trabalho, perder tudo aquilo que você tem que fazer. Então, por que você usa o despertador? Chega à noite, antes de dormir, você programa o despertador para 6 da manhã ou 5 da manhã, porque aquele horário é o horário que você tem que acordar. Você tem que acordar porque você tem compromissos amanhã. Você tem compromissos importantes, você tem tarefas importantes, então você precisa do auxílio do despertador, porque senão você não vai conseguir cumprir com os seus deveres de amanhã, porque você estará em um sono profundo e você não vai acordar sem um despertador. Mas existem pessoas que ele tem que colocar 2 despertadores. Ele coloca um despertador 5h30 e depois ele coloca outro despertador 5h35. Porque quando chega 5h30 o despertador toca e ele está meio sonolento, ele vai lá e desliga o despertador. Aí daqui 5 minutos o despertador toca de novo. Aí o cidadão consegue se levantar. Mas tem outros que colocam 3 despertadores, 5h30, 5h35 e 5h40. Aí o despertador toca uma vez, ele não acorda. Toca outra vez, ele não acorda. Aí no terceiro despertar, tocar o despertador, ele acorda. Tem pessoas que têm um sono muito profundo. E eu quero dizer, meus irmãos, que espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos de um despertador muitas vezes, e muitas vezes o despertador está tocando, mas alguém está num sono tão profundo que parece que você não ouve o despertador, e quando o despertador começa a sonar, a tocar, é como que ele está dizendo para você: acorda, rapaz, acorda, moça, é hora de levantar, já para de dormir, você já dormiu demais, agora você tem que levantar, você tem que trabalhar, você tem que estudar. É isso que o despertador está dizendo para nós quando ele começa a soar: levanta. Mas você diz: não, eu vou dormir um pouco mais, está muito bom aqui. Imagina no inverno, né? Mas existe um despertador espiritual, meus irmãos. E o despertador de Deus, ele está tocando nesta noite. O despertador de Deus está soando nesta noite. O Senhor sabe que alguém começou a entrar em um estado de sonolência, mas Deus está soando o seu despertador, porque chegou o momento de despertar do sono, chegou a hora de acordar. Quando é que o despertador de Deus começa a tocar? Todas as vezes que o pastor prega a palavra aqui, ou outra pessoa está pregando nesse púlpito, é o despertador de Deus tocando, para que aqueles que estão dormindo espiritualmente possam se despertar. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, Deus está te despertando, Deus está te acordando, Deus está dizendo: é hora de acordar. E nesta noite o despertador, ele vai tocar um pouco mais forte. Deus está dizendo: é já a hora de acordar, é já a hora de despertar, porque se você não acordar agora, o arrebatamento vai acontecer e você ficará aqui para a grande tribulação. Desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, é já a hora de despertarmos do sono. Paulo está sendo usado como um despertador espiritual para a igreja que estava em Roma, e ele está dizendo: meus irmãos, é já a hora de despertar do sono, porque Jesus muito em breve vai voltar.
e nós temos que estar acordado para fazer a obra de Deus. Nós não podemos estar sonolento, nós não podemos estar dormindo, nós precisamos estar na ativa, nós precisamos estar acordado. Tem muitas almas para ganhar ainda, tem muita gente precisando ouvir o Evangelho, tem muita gente que precisamos alcançar, e nós precisamos nos despertar. É já a hora de despertar do sono. O que Deus quer falar conosco nesta noite é que o tempo do arrebatamento se aproxima e os dias estão contados, meus irmãos. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar, eu não sei a hora em que acontecerá o arrebatamento da igreja, mas uma coisa eu sei: esse dia vai chegar, esta hora vai chegar, meus irmãos. O mesmo Jesus que morreu lá na cruz e que hoje nós estamos aqui cercando a mesa para participar da ceia, que é o símbolo do corpo e o símbolo do sangue de Jesus, o mesmo Jesus que veio a esta terra e morreu por nós na cruz, ele voltará. Ele voltará para buscar aqueles que o aceitaram como o único e suficiente Salvador, e que por mais que de repente em um momento ficaram sonolentos, mas eles ouviram o despertador de Deus e se despertaram para a realidade e voltaram a fazer atividade espiritual. Quem sabe alguém que está aqui nesta noite, você está inativo espiritualmente, você está parado espiritualmente. Deus está dizendo para você: é hora de despertar do sono. Não importa quanto tempo você está nesta situação, Deus está dizendo: se você despertar nesta noite, eu ainda vou te usar, eu ainda vou te encher com a minha graça, eu ainda vou te usar para ganhar almas para o meu reino, porque o tempo está terminando. E eu tenho pressa para fazer a minha obra, diz o Senhor. Eu tenho pressa, diz o Senhor. O tempo está acabando, mas eu tenho pressa em usar a minha igreja, eu tenho pressa em usar a mocidade, eu tenho pressa em usar o círculo de oração, eu tenho pressa em usar os obreiros. Eu quero usar a minha igreja como nunca, eu quero usar o meu povo como nunca, mas muitas vezes estamos sonolentos. Nessa noite ouça o despertar de Deus aqui nesta igreja. Ouça a voz de Deus dizendo: meu filho, minha filha, levanta-te. Eu quero usar a tua vida, eu quero que você seja um canal de bênção, eu quero que você seja um instrumento de poder nas minhas mãos, eu quero usar a tua vida. Jesus, ele quer usar a sua vida. O tempo está terminando e é já a hora de despertarmos do sono. Muitos dizem: Jesus está tardando. Quando nós lemos o texto sagrado que está em Mateus capítulo 25, nós encontramos ali a parábola das 10 virgens. E nós encontramos a Bíblia dizendo que todas elas estavam aguardando o esposo, mas a Bíblia diz que tardando o esposo, versículo 5 do capítulo 25 de Mateus diz que: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas estavam aguardando o esposo, as 10 virgens. E nós sabemos que as 10 virgens eram divididas entre 5 nécias e 5 prudentes. Mas aqui o texto disse que as 10 dormiu. As prudentes também dormiu. As prudentes também ficaram sonolentas e acabaram entrando em um sono profundo. E de repente elas são despertadas com a voz dizendo as seguintes palavras. Elas são despertadas com as seguintes palavras:
À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Houve um clamor, e aquele clamor despertou aquelas virgens, e elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Eu quero que você entenda algo. Eu quero fazer uma comparação. As 10 virgens estavam aguardando o esposo, mas o esposo tardou. Na parábola, todas adormeceram, mas de repente, perto da meia-noite, meia-noite significa o final de um dia e o começo de outro. Quando chega a meia-noite, está concluindo um dia e já vai iniciar o outro dia. Meia-noite você está entre o dia que termina e o dia que inicia. E perto da meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. E a Bíblia diz que todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Eu quero dizer que muitos estão adormecidos. E o fato que alguém começou a dormir não significa que ele está desviado. Não significa que ele não será salvo. Mas eu quero dizer que nesse estado de sonolência, que eu estou falando num contexto geral, meus irmãos. Quando eu falo da igreja, não estou falando somente da igreja de Santa Elisa. Eu estou falando da igreja de Cristo, da igreja que está em todos os territórios da terra. Eu quero dizer que neste momento muitos estão sonolentos, até mesmo os mais crentes, até mesmo aqueles que você olha estão mais fiéis, que são os mais animados, eles estão entrando em um estado de sonolência, porque parece que Jesus está tardando. Parece, Jesus não está tardando. O esposo da parábola tardou, mas o nosso Jesus não está tardando. Ele só não veio ainda porque não chegou a hora. Na hora certa ele vai chegar. Mas eu quero dizer, o noivo ainda não chegou, mas há um clamor, meus irmãos, e o clamor é este: o noivo vem aí. O clamor é este: o noivo vem aí. O Espírito Santo de Deus, ele está clamando, ele está dizendo, o Espírito Santo de Deus está bradando, a palavra de Deus está bradando, dizendo: o noivo vem aí. Quando você vê os meios de comunicação, as notícias do que está acontecendo no mundo, é um clamor dizendo: o noivo vem aí. Quando você vê escândalos bárbaros no meio da igreja, no meio dos obreiros, é um clamor dizendo: o noivo vem aí, o noivo vem aí. Os rumores de guerra, as pestes, as pragas, as epidemias que estão surgindo, tudo isso é um clamor dizendo: o noivo vem aí, o noivo vem aí. Igreja do Senhor, é hora de despertar, porque todos os dias há um clamor dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o que eu devo fazer, pastor? Eu devo fazer o que fez aquelas virgens. Elas se levantaram e se prepararam para encontrar com o esposo, mas somente 5 tinham azeite nas suas lamparinas, 5 não tinham mais azeite, ou seja, 5 estavam preparadas. Por mais que dormiram, mas elas tinham uma preparação. As demais estavam dormidas, mas não estavam preparadas, e acabaram ficando, não participando daquele momento glorioso. Nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: levanta-te, prepara-te, porque o rei está voltando, o noivo está voltando. Eu sei que tem crente aqui nesta noite que você tem azeite na botija, você tem a tua botija cheia de azeite. Azeite é o símbolo do Espírito Santo. Tem crente aqui que ele está cheio do Espírito Santo, mas tem crente aqui que ele está vazio. Eu quero dizer para você que se encontra vazio espiritualmente: levanta
prostra-te diante do Senhor, porque o Senhor está aqui para encher a sua vida. Você pode ter entrado vazio neste culto, mas Deus quer que você saia cheio daqui hoje, falando em línguas estranhas, profetizando, vendo o céu aberto e a glória de Deus manifestada. A igreja se coloque de pé em nome de Jesus. É noite de despertamento. O Senhor está nos despertando. O Senhor está me despertando. É possível que mesmo eu sendo pastor, eu possa adormecer em algumas áreas da minha vida. E é por isso que a Bíblia, ela nos adverte. A Bíblia, ela nos desperta. E hoje é uma noite de despertamento. Hoje é uma noite de despertamento. O Senhor está te despertando. Coloque na posição que Deus quer, porque Deus quer te encher nessa noite. Deus quer encher a sua vida nessa noite. E eu quero orar nesse momento por você que sente que precisa mais de Deus na sua vida. Você que sente que precisa, algumas coisas você deixou de fazer e você precisa voltar. Você ainda está na igreja, você congrega, você participa da ceia, mas você deixou de fazer algumas coisas importantes, necessárias. Você dormiu em algumas áreas da sua vida espiritual, algumas áreas da